Notícia de política. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Pouso Alegre, que analisava o contrato entre a Prefeitura e a empresa Engetec para manutenção predial no quesito tintas, encerrou os trabalhos nesta quinta-feira, dia que foi apresentado o relatório final da CPI. Houve uma entrevista coletiva antes de uma sessão extraordinária para ler o relatório completo do que essa comissão parlamentar de inquérito apurou durante pouco mais de um mês. A comissão foi instaurada na Câmara Municipal depois que o Ministério Público fez uma operação, através do GAECO, segunda demão, que investiga contratos entre a Prefeitura e a Engetec. Aí o Ministério Público investiga alguns contratos. No objeto de investigação na CPI foi apenas o contrato 89, que faz referência à aquisição de tintas após pedido, um requerimento feito por alguns vereadores e aprovado no plenário para que a CPI fosse instaurada. O Igor Tavares, vereador, foi o relator da CPI, quem ficou responsável pelo escrever o relatório final, e a gente conversou com ele, onde a CPI fez apontamentos e recomendações à Prefeitura. Entre as recomendações está a suspensão do contrato imediatamente, assim como a suspensão dos pagamentos à empresa Engetec e ainda que a Prefeitura faça uma auditoria neste contrato. O vereador ainda diz que há sim indícios de irregularidades nesse contrato entre Prefeitura e Engetec. Vamos conferir a entrevista que aconteceu agora há pouco. A gente fala aqui com o vereador Igor Tavares, que foi o relator dessa comissão que está encerrando os trabalhos nesta quinta-feira, 19 de dezembro. A comissão encerra os trabalhos porque já chegou ao fim mesmo ou por conta aí do fim dessa legislatura, a comissão que analisou apenas o contrato relacionado às tintas, à empresa Engetec. É isso, vereador? A gente tem que fazer a medida das duas informações que você trouxe. A gente, de fato, tem que encerrar até o dia 31 de dezembro. E até o presente momento nós chegamos a informações importantes que demandam, aí eu peço, depois você pode gravar de novo, Max? Porque o vereador Bruno Dias ali. Vamos continuar a gravação aqui. Ô, vereador, então a questão aí da análise da CPI, encerrando o relatório, encerrando a comissão, porque já chegou ao fim, já fez o trabalho que deveria ser feito ou por conta do fim dessa legislatura? Então, é uma mistura dessas duas informações. De fato, a CPI ela tem a obrigação legal de se encerrar até o final do ano, dia 31. Mas também chegamos até esse ponto, 1 mês e 15 dias de investigação, com informações relevantes, que já nos subsidiam para fazer as recomendações enérgicas que estamos fazendo aqui. Recomendações que vão ao encontro da população, que é o de preservar o patrimônio público. São elas: a suspensão imediata do contrato em questão de manutenção predial e dos pagamentos à empresa investigada, à empresa suspeita. Outra medida que estamos apontando na recomendação é a auditagem. Não adianta nada um falar que teve superfaturamento e outro dizer que não teve superfaturamento. Nós estamos, pelo contrário, pedindo e recomendando que a Prefeitura contrate uma empresa de auditoria e ela sim, com sua capacidade técnica e know-how, possa aferir, isso é, medir aquela tinta que foi efetivamente utilizada. Como nós suspendemos o pagamento por um lado e temos uma auditagem do outro, será possível assim preservar o recurso público contra eventual irregularidade que a gente não pode determinar ainda ao final da comissão. Mas deu para perceber se há indícios aí de irregularidades a respeito desse contrato? Sim, graves indícios de irregularidade na medida em que o aparato fiscalizatório que nós temos hoje, isto é, nosso corpo técnico de fiscais e as tecnologias disponíveis à Prefeitura, não admitem medir o contrato como é feito. Quando, basicamente, a empresa iria pintar um determinado departamento, nós tínhamos um fiscal, e esse único fiscal deveria atestar se a empresa fez ou não o serviço, não pelo serviço feito, mas pelos insumos que ela usou, ou seja, quantidade de lata de tinta, quantidade de material que o pedreiro estava em mãos. Esse contrato foi elaborado em 2022, ainda pela antiga gestão da Secretaria de Educação, e, na nossa visão, ele foi elaborado de forma equívoca, e nós precisamos corrigir isso. Até indo ao outro ponto da recomendação, fazer nova licitação e aumentar o corpo técnico de fiscais da Prefeitura, isso também consta no nosso relatório. Mas a CPI não conseguiu chegar a apontar da onde partiu uma possível irregularidade, algum servidor, ente público envolvido? Isso não dá para determinar.
tem apenas indícios. Nós tivemos agente político que recebeu dinheiro, mas não dá para vincular que ele recebeu o dinheiro por conta exatamente deste contrato, pode ter sido outro contrato, e é bom lembrar o espectador que nós, enquanto comissão, podemos analisar apenas esse contrato das tintas, não podemos ir aos demais. Então, existem indícios, a empresa, por exemplo, não compareceu às nossas convocações, está sendo investigada pelo Ministério Público e, por isso, estamos pedindo a suspensão do contrato. Não houvesse indícios, não pediríamos a suspensão, certamente. O vereador Bruno Dias, que é membro da comissão e foi um dos vereadores autores do requerimento pedindo a instauração da CPI, também falou com o Terra do Mandu. Você viu aí que ele chegou nessa reunião, na coletiva de imprensa e na reunião, na sessão extraordinária para a apresentação do relatório, com uma pizza ali para criticar como que a comissão encerra os trabalhos. E ele falou sobre isso. A gente fala aqui com o vereador Bruno Dias, que participou da comissão como membro da comissão e foi um dos assinantes aí do pedido para abertura dessa comissão. Você fez um protesto aqui durante a apresentação do relatório, trazendo uma pizza para essa apresentação. Qual o motivo, vereador? A Pizzaria Prado mandou aí, eles servem pizza e passam pano. O relatório ficou uma vergonha. Não apontou culpados, não apontou os erros procedimentais, suprimiu a maior parte daquilo que as oitivas trouxeram de relevante, como situações de assédio moral, situações relacionadas à falta de fiscalização do contrato, agentes políticos que receberam dinheiro, simplesmente isso foi suprimido. A participação da chefia, do chefe de gabinete do prefeito em um esquema que envolvia a Ingetec, que está muito claro e evidente nas oitivas do Ministério Público, O relator apontou muito graciosamente que a culpa do desvio do $500 mil que foi gastado em tintas foi do contrato. Ou seja, o contrato mal feito é que permitiu que a população de Pouso Alegre fosse roubada, que você aí que está na sua casa, que paga os seus impostos, que sustenta o Estado, você foi roubado porque o contrato foi mal feito. Não é porque tinha gente mal intencionada, não é porque tinha obra mal fiscalizada, não é porque tinha gente levando dinheiro. Inclusive essas pessoas sequer foram ouvidas aqui na CPI, porque desde o primeiro momento eu tenho pedido a condução coercitiva. E os vereadores que compunham a base de situação se negaram a fazer valer o direito da CPI e conduzir essas pessoas aqui, nem que fosse à força, nem que fosse para elas ficarem em silêncio, para a gente, a partir daí, formar uma opinião daquilo que era a participação de cada pessoa na CPI. A gente tentou retorno aí da prefeitura, que informou de que só vai se manifestar após receber o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Também tentamos entrar em contato com a empresa Ingetec, mas até esse momento a gente não conseguiu esse retorno, esse contato para falar a respeito do que apontou aí a Comissão Parlamentar de Inquérito. E vamos acompanhando também a investigação que continua andando no Ministério Público relacionado a este contrato analisado pela CPI, que é o caso das tintas, mas também outros contratos envolvendo a empresa Ingetec, como o caso lá da reforma do telhado do Casarão do Junqueiras. Vamos acompanhando.